Olá! Hoje nós vamos falar sobre as técnicas de canto utilizadas pelos cantores da época de ouro da música popular brasileira. Como mencionei na primeira aula, esse canto ele flertava muitas vezes com a forma clássica do canto erudito europeu de cantar, sendo que pelo um prisma dos estilos da música brasileira e pelo sotaque do português brasileiro. Então, para a gente começar um pouquinho essa aula, primeiro eu vou falar sobre dois conceitos. O conceito de staccato e o conceito de legato. Legato, em italiano, significa ligado. Staccato é quando a gente picota mais o som. Quando a gente tem um contexto de um canto mais percussivo, a gente se utiliza muito desse contexto staccato, para que o canto não fique pesado. No entanto, essa forma mais clássica de cantar, ela visa ligar o som. E como cantores, nós cantamos sobre colunas, fluxos de ar. Então, esse ar ele tem que ser contínuo para manter a beleza do som, para manter essa elasticidade que traz uma forma mais melódica à música. Então, eu vou fazer aqui um exercício primeiro para trabalharmos o legato. Depois a gente vai fazer algumas coisas relacionadas a esse staccato dentro dessa construção mais ligada do som. Porque senão o som ele perde a melodiosidade, perde a cor e perde a beleza, que era uma das grandes bandeiras levantadas por esses cantores da época de 1930. Então, o primeiro exercício, a gente simplesmente vai fazer a vogal U, ligando de uma nota a outra. Vejam bem, eu dei um salto. O que significa? Eu fui para uma nota mais longe. No entanto, a gente vai imaginar que essa nota está bem aproximada com a primeira nota. Então, vamos lá. E eu fiz de forma suave, delicada, nunca senão a voz ela desequilibra. Quanto mais tranquilos, mais suaves vocês fizerem essa emissão, mais vocês vão ter consciência e domínio sobre o que vocês estão fazendo. Vou seguir. Outro detalhe importantíssimo, eu não aumento o volume quando eu subo para a nota mais aguda, eu mantenho o mesmo volume desde a primeira nota. Então tentem equalizar e equilibrar essa emissão. Vou seguir. Só vocês. Vejam bem, eu mantive sempre a tranquilidade para fazer esses exercícios e esse sopro de ar. Que é diferente de Isso aqui traz uma conotação mais coloquial ao canto, que a gente até vai falar em outro momento, mas ainda agora eu estou tentando fazer um pouco mais essa ponte com um canto erudito, que prima por esse canto mais legato, mais conectado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um exercício de variações de notas que eram muito usados na época, que são os trinados. O que seria o trinado? Ele é uma variação entre duas notas, onde a gente pode variar a velocidade dessa oscilação. Então, eu vou começar aqui. A gente vai fazer primeiro uma variação lenta e depois acelerá-la. E o que acontece? A gente vai fazer isso de forma gradativa, onde a gente vai soltar a garganta. Não pode controlar muito. Se controlar demais a garganta, o som fica endurecido. Então, ó.
Tá vendo? Fica... A sensação é que isso aqui tá solto. A gente chama essa parte da garganta de glote. Então, se vocês tentarem deixar muito controlado, ele vai ficar... não vai ficar soltinho. Vamos lá. E eu sempre mantenho o sopro por trás. Senão, ele também não ganha essa qualidade contínua. Vocês. O último. Maravilha! Agora, a gente vai fazer um outro exercício visando essa delicadeza, essa doçura de cantar. Sempre importante visar uma emissão tranquila, graciosa, sem muitos movimentos bruscos. Grande característica da época, essa tranquilidade. Os cantores, eles eram vistos como os deuses da época, né? Os grandes divos e divas. Eles estavam acima de tudo e de todos. Então, sempre com essa soberania. Então, vamos imaginar aqui, para o próximo exercício, esse clima, esse contexto. Vou subir agora e vou acelerar um pouquinho mais, né? O que antes a gente estava fazendo definido como desenho. Agora a gente vai associar aquela consciência que eu falei antes do soltar a garganta, para ele ficar mais fluido, mais delicado. Vai soltando. Maravilha. Agora, a gente vai fazer um exercício de staccato, porque o staccato, ele confere uma característica mais percussiva ao canto, que era muito próprio dos estilos da época. Por exemplo, na música Adeus Batucada, que acontece no documentário da Carmen Miranda, ela começa mais ou menos adeus, adeus. Então esse percebam que é bem delicado, né? Não, é como se fosse uma leve alfinetada. É sempre com um pouquinho volume de ar. Nunca pancada, nunca forte. Então, a gente vai fazer isso aqui. Com a vogal A.
Mas uma questão que eu diria sobre o canto dos 1930 é que, diferente do canto lírico clássico, onde a gente tem, né, um grande espaço ao cantar, aquelas coisas mais... né, mais aqui. No canto popular brasileiro, a gente tem inclusive uma textura que a gente chama na técnica de canto de crossover. Então, o crossover, ele tem um pezinho no canto clássico, né, com essa coisa da beleza, do veludo da voz, dos legatos, mas sem tanto espaço. Ele traz um pouco mais da coloquialidade, do canto falado ao cantar. Então, por exemplo, quando na marchinha, agora não, durante o documentário, eu faço a frase... Agora não me fales de amor. Eu poderia fazer agora não. E aí isso ficaria caricato. Sempre buscar essa consciência do legato dentro da voz natural de cada um de vocês, dentro de um contexto mais falado, buscando essa naturalidade e não uma caricatura de voz. Então, agora não me fales de amor. Depois então, talvez. Não, depois então, talvez. Sempre buscando essa linearidade sonora. Eu vou fazer um último exercício, ainda buscando essa questão da beleza clássica ao canto, que é o exercício de coloratura. Coloratura são variações rápidas melódicas, que acontecem também dentro desse repertório. Por exemplo, na música do Moreno, parararara. Na verdade, aqui eu fiz uma ornamentação. E a coloratura, ela é uma construção de várias ornamentações ao longo desse canto, dentro de uma agilidade vocal. Então, na música moreninho cor de Guiné, ao léu da vida, ando louca por você, moreno. Sempre tem essas variações. É isso que dava mais ou menos essa característica do gracejo, da doçura do cantar. Então a gente vai fazer esse exercício que é aqui, ó. Então, sempre dando essa soltura à voz, para que ela fique bem escorregadia e bem dentro dessa estética do legato que a gente falou no início da aula. Então, por hoje é só essa partezinha. A gente vai ficar depois na próxima aula para falar um pouco dos ritmos e estilos da época. Até logo!